Episódio Flash. Era uma vez uma família. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Até onde alguém conseguiria ir para ter a oportunidade de começar de novo? Partir do zero, apagar os últimos anos de vida com uma borracha mágica. Soltar a bagagem e libertar-se de tudo o que se prende ao passado. Era uma oportunidade que alguns gostariam de poder ter, mas até onde estavam dispostos a ir para conseguir fazê-lo? Olá, eu sou a Isabel Formulista e esta é a Fórmula do Crime. Shanann Catherine Rzucek nasceu a 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no seio de um núcleo familiar unido e carinhoso. Shanann era a filha mais velha do casal Frank e Sandra. Frankie veio mais tarde e os quatro construíram um lar onde fomentaram sentimentos de respeito e de apoio mútuo. Amor e carinho nunca faltaram a este quarteto. A família, entretanto, mudou-se de Nova Jersey para a Carolina do Norte. Desde muito cedo, Shanann demonstrou ter uma forte ética de trabalho e aspirações de construir um futuro de sucesso. Traços que, sem dúvida, influenciaram tanto o seu percurso profissional como os seus esforços pessoais. Frequentou a Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, estudou e lutou para alcançar os seus objetivos profissionais. A sua personalidade vibrante e carismática, aliada ao cuidado que tinha com as pessoas, tornou-se fundamental na definição do que viria a ser o seu futuro laboral. Em 2002, Shanann casou-se pela primeira vez. O casal, no entanto, acabou por se distanciar e, ao fim de cerca de 5 anos, o casamento resultou num divórcio sem filhos. Mas Shanann não se deixa abater. Aos 25 anos, avança para a compra da sua primeira casa, uma prova de que a sua determinação vincada tornava-se já bem patente. Mas pouco depois, Shanann recebe o seu segundo golpe. Segundo, porque o primeiro foi o falhanço do seu casamento, claro. E este segundo golpe iria a deixar completamente abaixo. Shanann tinha sido diagnosticada com uma doença autoimune, o lúpus. Este facto teve um impacto muito significativo na sua vida. Shanann temeu o que o futuro lhe reservaria e deixou-se ir abaixo emocionalmente. Abandonou o trabalho que tinha mantido durante 9 anos, porque, segundo ela, a empresa não entendia que, apesar de aparentar estar perfeitamente saudável, por dentro sentia-se completamente destroçada. Foi nesta altura mais vulnerável que recebeu um pedido de amizade de Chris Watts pelas redes sociais. Aceitou e a relação começou a fluir a partir daí. Mais tarde, Shanann comentou que tinha deixado Chris entrar muito por causa do estado em que se encontrava na altura e da doença. Segundo ela, Chris conheceu-a no seu pior momento. Só conhecia essa versão de si e ainda assim aceitou-a. Ela ainda tinha tentado afastá-lo das mais variadas maneiras, mas Chris mantinha-se fiel ao seu lado. Definitivamente, este relacionamento marcou um ponto de viragem na sua vida. A sua visão do mundo tornou-se mais positiva e alegre. Shanann tinha voltado a ser a pessoa alegre e bem disposta que sempre foi. A esperança, essa também tinha voltado a fazer parte do seu dia-a-dia. Por isso, foi no final de 2012, 2 anos depois de se terem conhecido, que deram um nó numa cerimónia que teve lugar num hotel e onde estiveram presentes amigos e família chegada.
Em 2013, o casal mudou-se para um outro estado e fixou residência. Comprou uma espaçosa casa de 5 quartos na cidade de Frederick, no estado do Colorado. Ainda em 2013, nasce a primogênita do casal, Bella. Já em 2015, a família cresce novamente e eles dão as boas-vindas à segunda menina, Celeste, ou Sissi, como comumente era chamada. Christopher Watts trabalha numa empresa de exploração petrolífera, a Anadarko Petroleum, e a esposa trabalhava num hospital pediátrico. É também em 2015, mais precisamente em junho desse ano, que se agravam os problemas financeiros do casal. Apesar do esforço de ambos, a família, que cresceu, não consegue arcar com as contas e declara falência por apresentarem uma dívida de cerca de 70 mil dólares. Entre 2013 e 2015, o rendimento dos dois passou para menos de um terço e o casal acabou por se afundar. Contudo, entretanto, aparentemente a situação acabou por melhorar e Shannon trocou do emprego do hospital para um emprego de vendas diretas, que lhe dava independência para trabalhar a partir de casa ou de qualquer outro local, enquanto podia acompanhar mais de perto o crescimento das meninas. Nesta empresa de vendas multinível, onde publicitava e vendia os produtos Thrive, que alegadamente atuam na perda de peso, redução de stress e aumento de energia, Shannon tinha direito a várias regalias, mas tinha também de viajar a trabalho com alguma frequência. Em junho de 2018, Shannon contou ao marido que estava grávida pela terceira vez. Esse foi também o mês em que, juntamente com as duas meninas, partiu para 6 semanas de férias que seriam passadas com as famílias dos pais na Carolina do Norte. Afinal, tinha crianças pequenas que passavam a maior parte do ano longe dos avós e dos tios. É normal que quisesse aproveitar as férias para fortalecer laços. Algo que sempre fez questão de manter com a família desde muito cedo. Às 3 juntou-se mais tarde o pai, que viajou para aproveitar os últimos dias de férias com as filhas e a esposa. A partir daí, o casal começou a ter algumas discussões e desavenças mais sérias. No início de agosto, os 4 saem da Carolina do Norte e regressam juntos para Frederick e para a sua rotina habitual. Poucos dias depois, a 9 de agosto, Shannon Watts viaja para a cidade de Phoenix, no estado do Arizona, a trabalho. No regresso, à 1h48 da manhã do dia 13, Nicole Atkinson, uma amiga e colega, deixa Shannon Watts em casa e espera que ela entre na moradia da família. Este acontecimento fica gravado na câmara de vigilância da porta de entrada. Bem, este tipo de câmaras são ativadas por movimento e podem gravar vídeo, o que permite aos proprietários ver quem está na porta ou capturar imagens de visitantes que chegam ou que saem, mesmo quando os proprietários não estão em casa. E, diga-se de passagem, nos últimos anos tem-se revelado uma ferramenta extremamente útil nas investigações deste género. A grávida de 15 semanas tinha de retemperar as suas energias rapidamente, uma vez que no dia seguinte tinha uma consulta marcada para as 10 da manhã com o seu obstetra. Já de manhã, a amiga Nicole Atkinson, a mesma que a tinha deixado à porta de casa na madrugada, tentou ligar e enviar mensagens de texto a Shannon. Perante a falta de notícias da amiga e sabendo depois que ela não chegou a ir à consulta que estava marcada, ficou preocupada e, como tal, deslocou-se até à casa da família.
Ao encontrar a casa trancada e não conseguindo localizar a amiga ou as crianças, ela contactou a polícia de Frederick, no Colorado, para solicitar que verificassem o bem-estar de Shannon, iniciando assim a investigação. A falta de comparência à consulta médica foi um dos primeiros sinais de alerta que levou à investigação do seu desaparecimento e ao subsequente desenrolar dos eventos trágicos que se seguiram. Após a chegada da polícia à residência da família e perante a ausência de atividade, Chris Watts foi contactado e rapidamente retornou à sua casa para permitir a entrada das autoridades. Dentro da casa, contudo, não havia sinal de Shannon ou das crianças, mas os pertences pessoais da grávida, incluindo o telemóvel, a bolsa, os medicamentos e até as chaves do carro, estavam lá, o que aumentou substancialmente a preocupação sobre o seu paradeiro. Contudo, não havia também nenhum sinal de violência. Questionado sobre onde poderia estar a esposa, Chris inicialmente alegou que Shannon havia levado as crianças para uma visita a um amigo, mas não soube dizer quem esse amigo era. É de notar que a partir do momento em que a polícia chega à casa, fica tudo, mas absolutamente tudo registado pelas câmaras corporais que os agentes carregam consigo. Estas imagens mais tarde foram divulgadas ao público e a notória falta de preocupação que este pai de família revela pode ter intrigado os investigadores. A desconfiança quanto ao comportamento de Watts terá aumentado quando um vizinho do casal nesse mesmo dia decidiu pedir que os polícias fossem até sua casa de forma a mostrar-lhes as gravações das câmaras de vigilância que tinha instaladas na sua residência e que captaram imagens relevantes na manhã do desaparecimento de Shannon e das filhas. Estas imagens mostraram que Chris carregou várias vezes a sua carrinha pick-up com itens não identificados. As imagens não eram nítidas o suficiente para se perceber exatamente o que se estava a passar ou o que carregava. Só que, enquanto o vizinho passava as gravações na sua própria sala de estar, não estava só a polícia presente. Chris Watts também lá estava. Precisamente nesse momento, o seu comportamento alterou-se abruptamente. Parecia nervoso e inquieto. Depois de ter saído da casa, este vizinho abordou um polícia que tinha ficado para trás e expressou a sua preocupação com a reação de Chris, classificando-a como atípica e preocupante. As imagens e o comportamento estranho do patriarca da família direcionaram a polícia para uma determinada linha de investigação. Quando confrontado com o carregamento da pick-up, Chris alegou que as ações faziam parte da sua rotina diária antes de começar um dia de trabalho. O que, diga-se de passagem, foi desmentido pelos vizinhos que nunca tinham presenciado Chris a carregar a carrinha antes de sair para trabalhar. Para além disso, as suas alegações iniciais, que defendiam que a esposa tinha saído para ir para a casa de um amigo, perdiam também força, uma vez que não havia evidências visuais que o sustentassem. Esse momento foi um dos primeiros indicativos para as autoridades de que algo estava seriamente errado, contribuindo para o foco da investigação em Chris Watts como o principal suspeito no desaparecimento da sua família. O desaparecimento de Shannon foi comunicado a 13 de agosto. 2 dias depois, a 15 de agosto, Chris Watts é submetido a um teste de polígrafo que chumba redondamente. Quando se percebe de que chumbou no teste e toma conhecimento que a polícia sabe do caso extraconjugal que mantém com uma colega de trabalho, pois é, meus amigos, Nicole Kessinger, Chris Watts confessa finalmente ter assassinado a esposa. Nesse momento, alega que nessa madrugada teve uma discussão com a grávida, onde a confrontou com o fim do casamento. Defende que tinha visto Shannon a estrangular as filhas e que, num ataque de raiva, sem pensar nas consequências, assassinou-a.
Provavelmente achou que conseguia semear a ideia de que, perante a ameaça do divórcio, Shannon teria reagido também ela à quente, atacando as crianças para se vingar do ainda marido. Mas é claro que esta tese não colheu. Shannon era representante e vendedora de uma marca e, portanto, dedicava muito tempo a promover a linha de emagrecimento nas redes sociais. Para além da sua rede de contactos ser extensa, partilhava a miúdo o seu dia-a-dia e o dia-a-dia da sua família com todos aqueles que a seguiam. Usava isso para dar a conhecer o seu lado pessoal, um género de estratégia de marketing para mostrar o seu lado mais humano, atrair e conectar-se com o público. Para conseguirmos ter uma noção do nível de exposição que se prestava, até o momento em que revelou a terceira gravidez ao marido, ficou registado. Nessa altura, Chris demonstrou estar extremamente surpreso e, apesar de se perceber que estava a ser filmado, não conseguiu transparecer uma reação de felicidade. Embora, como já sabemos, cada pessoa reage à sua maneira. Por isso, havia por este mundo fora muitas testemunhas e sinais de que Shannon era uma mãe e uma esposa trabalhadora extremamente dedicada. Ninguém do seu círculo conseguia imaginar que alguma vez fosse capaz de fazer mal às filhas. Havia, no entanto, outros sinais de que o casamento não ia bem. Tinha-se queixado da frieza e da distância de Chris, que já não a procurava na intimidade. Desconfiava que o marido pudesse ter outra pessoa e isso estava a tirar-lhe a paz. Sentia-se triste porque as suas filhas e o menino que crescia no seu ventre há 15 semanas, Nico, muito provavelmente não iam crescer num lar com 2 progenitores. Na verdade, Chris Watts tinha iniciado um relacionamento extraconjugal com Nicole Kessinger durante a viagem que a esposa e as filhas tinham feito para visitar a família na Carolina do Norte. Durante essa viagem, Chris Watts passou a maior parte do tempo no Colorado, onde o seu relacionamento com Nicole Kessinger continuou a desenrolar-se. A distância física entre Chris e Shannon durante esse período pode ter facilitado a intensificação do relacionamento extraconjugal de Chris, sem o conhecimento de Shannon. A comunicação entre o casal durante essa época, conforme revelado por mensagens de texto e comunicações nas redes sociais, mostrou a esposa a expressar preocupações e queixas sobre a distância emocional e a mudança de comportamento do marido. Chris eventualmente acabou por juntar-se à família, como já vimos. Mas a preocupação de Shannon, em vez de ter abrandado, aumentou. Chris estava distante e desinteressado, o que era incomum na relação deles. Ela demonstrou preocupações aos amigos de várias formas e demonstrou também que desconfiava, embora não tivesse provas concretas, de uma possível infidelidade de Chris. Mas continuava a dar o seu melhor para entender a mudança repentina no comportamento do marido e tentava a todo o custo salvar o seu casamento. Inclusive, chegou a enviar-lhe livros de autoajuda e tentou iniciar conversas sobre como poderiam melhorar a sua relação. A viagem à Carolina do Norte foi definitivamente um ponto de inflexão no casamento dos dois, exacerbando as tensões existentes e trazendo à tona questões que provavelmente Chris já estava a ter com a relação e que iam para além do seu envolvimento com Nicole Kessinger. Essas tensões e o subsequente regresso da família para o Colorado culminaram nos trágicos eventos de agosto de 2018. Chris não podia continuar a viver na realidade alternativa dos últimos meses e tinha decidido que escolhia essa realidade. Ia começar de novo, por isso precisava de começar a escrever uma nova história sobre uma página imaculada, uma página em branco. Nicole Kessinger é sem dúvida a figura que levanta maior controvérsia neste caso.
O seu papel nos assassinatos da família Watts tem sido objeto de especulação e debate público desde essa altura. Quando chamada para ser questionada pela polícia, disse desconhecer qualquer facto relacionado com os crimes. Afirmou que não sabia que Shannon estava grávida e que Chris Watts lhe tinha dito que estava separado. Os pormenores do divórcio amigável estariam a ser finalizados. Terá inclusivamente dito que não sabia a real identidade da esposa de Watts. A uma publicação revelou que durante os encontros Chris nunca usava aliança e que só ficou a saber que não estava separado quando leu as notícias dos desaparecimentos. Contudo, rapidamente surgiram contradições e questões sobre até que ponto Kissinger sabia das intenções de Watts e se ela própria, de alguma forma, influenciou as ações deste pai e marido. Porquê? Bem, o primeiro ponto que temos de avaliar eram as pesquisas que ela fez na internet. Foi revelado que Kissinger pesquisou na internet sobre Shannon Watts antes e depois dos assassinatos. Logo, ela sabia bem a identidade da esposa de Chris. Há até alegações de que algumas das pesquisas feitas por Shannon tinham sido efetuadas muito antes do início do seu envolvimento com o marido dela. Depois surgiu a sua alegada cooperação com a polícia. Isto porque, assim que soube dos assassinatos, teve a iniciativa de contactar a polícia e cooperou com a investigação, fornecendo informações sobre o relacionamento que mantinha com Watts. Mas fê-lo mesmo antes de ser abordado pela polícia. A sua cooperação foi vista de duas maneiras completamente distintas, enquanto alguns a consideravam como evidência da sua inocência. Outros questionaram se poderia ter compartilhado informações mais cedo, ou seja, logo depois de saber que as três estavam desaparecidas. É importante perceber que ela falou com a polícia no dia 15 de agosto, isto é, 2 dias depois dos desaparecimentos e no mesmo dia em que Chris Watts foi efetivamente preso. O mais preocupante é que os documentos do caso revelam que a amante de 30 anos reconheceu ter apagado todas as informações relacionadas com Watts do seu telefone antes de se ter encontrado com a polícia. Estranho. Os mesmos documentos revelam que, quando as autoridades examinaram o aparelho, encontraram horas de buscas com o nome de Shannon Watts. Segundo a revista People, uma semana antes das mortes, alegadamente, Nicole Kissinger passou mais de 2 horas à procura de vestidos de casamento. E na mesma semana pesquisou tópicos relacionados com, entre aspas, casar com a amante. A 24 de julho, apesar de alegar que Chris lhe havia dito que os pormenores do divórcio estavam a ser ultimados, pesquisou o homem com quem tem um caso, diz que vai deixar a esposa. Isto foi, portanto, a 24 de julho, o que não joga muito bem com as suas afirmações, porque supostamente nesta altura não fazia a mínima ideia de que Chris não estava separado e ainda se encontrava a morar com a esposa. Para além disso, depois dos assassinatos, pesquisou também se a polícia conseguia rastrear mensagens de texto. Apressou-se também a saber como poderia beneficiar financeiramente do relacionamento. Isto porquê? Porque ela procurou saber quanto é que Amber Frey conseguiu ganhar com o livro que escreveu, bem como pesquisou o valor que ela tinha como património. É de notar que Amber Frey manteve um relacionamento com Scott Peterson, um outro pai de família, quando ele assassinou a esposa e o filho por nascer Connor. Nessa altura, a amante, que não sabia neste caso mesmo ser amante, ajudou a polícia
e ainda hoje mantém que não teve nada a ver com os crimes. Ela escreveu um livro onde descreveu a forma como ajudou a polícia a apanhar o namorado. Sem dúvida, há muitos paralelismos nas duas histórias, mas a de Nicole Kessinger parece levantar muito mais dúvidas quanto ao seu envolvimento e ou ao conhecimento do que estava para acontecer. A teoria que Chris arranjou para justificar o assassinato de Shanann foi também recebida com extremo ceticismo pelos investigadores. A mudança na história do Watts veio após várias horas de interrogatório, a 15 de agosto de 2018, depois de ter pedido para falar com o pai durante uma pausa no interrogatório. Depois desta conversa, Watts admitiu ter assassinado Shanann, mas continuou a alegar que o fez em resposta a ela supostamente ter matado as filhas. No mesmo dia, também foi despedido da empresa petrolífera onde trabalhava. Contudo, as provas, entretanto descobertas e a investigação subsequente não apoiaram a alegação de que Shanann teria feito mal às crianças. Além disso, a autópsia não indicou a causa da morte que Watts descreveu para as meninas. Eventualmente, Chris Watts confessou ter assassinado Shanann e as duas filhas. Depois conduziu até um dos locais onde trabalhava e lá depositou os corpos. Shanann foi deixada no descampado em Cova Rasa. Bella e Celeste foram atiradas pela abertura dos enormes depósitos de petróleo. Chris Watts enfrentou 3 acusações de homicídio premeditado, uma de término ilegal de gravidez e 3 acusações de adulteração de cadáver. Declarou-se culpado de todas as acusações em novembro de 2018 para evitar a pena de morte, recebendo várias penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional e outras penas acessórias por manipulação de um corpo morto ou por ter terminado a gravidez de Shanann ilegalmente. A confissão completa ajudou a resolver o caso, mas deixou muitas questões sobre os motivos e as circunstâncias que levaram a estes horríveis atos. A rápida resposta da amiga de Shanann, o envolvimento da polícia e a subsequente investigação revelaram a trágica verdade por trás do desaparecimento de Shanann e das suas filhas, levando à prisão e à condenação de Chris Watts. Mas não foram suficientes para as salvar da morte. O caso Chris Watts chocou a comunidade e o público em geral pela brutalidade dos assassinatos e pela aparente normalidade da família. O crime levantou questões sobre a dinâmica familiar, o adultério, a violência doméstica e a imagem que as pessoas projetam nas redes sociais, em contraste com a realidade das suas vidas privadas. Documentários e filmes foram feitos sobre o caso, explorando os eventos trágicos e as suas consequências. Muito mais tarde, Chris revelou que tentou realmente sufocar as meninas ainda em casa. Depois de ter matado Shanann, as duas acabaram por recuperar os sentidos e ele viu-se obrigado a levá-las com ele no banco de trás da pick-up. As duas meninas de 3 e 4 anos passaram entre 45 minutos ou 1 hora de viagem com o corpo inanimado da mãe depositado aos seus pés. Chris disse que estavam calmas e disse que Bella, a mais velha, lhe teria perguntado o que é que se estava a passar de errado com mamã. Quando chegaram ao campo petrolífero, às primeiras horas da manhã, Chris Watts enterrou o corpo da grávida e depois dirigiu-se ao carro e usou um cobertor para sufocar Celeste no banco de trás da pick-up, enquanto Bella assistia a tudo sem entender completamente o que se estava a passar. Depois de matar Celeste, voltou a sua atenção para Bella, que, segundo o próprio Watts, lhe teria perguntado: Papá, o que é que aconteceu com a Cici?
vais fazer comigo o mesmo que fizeste com a Cici? Antes de ele também a sufocar. Após matar as pequeninas, Watts descartou os frágeis corpos das meninas em tanques de petróleo separados, enquanto que o corpo de Shannon ficou próximo, enterrado no terreno. A descrição fria e calculista dos assassinatos por Watts, juntamente com as suas ações de tentar esconder os crimes, chocou o público e os investigadores. Estes detalhes foram revelados durante o processo de investigação e confissão de Watts após a sua prisão. A natureza horrível destes atos, especialmente sendo cometidos contra as suas próprias filhas, causou uma profunda consternação e levantou questões sobre as motivações por trás de tais atos imagináveis que muito provavelmente nunca vão ser compreendidas pela maioria das pessoas. Se não, vejamos. Chris Watts tentou matar as filhas não uma, mas 2 vezes. Teve 45 minutos a 1 hora com elas no carro, onde podia ter desistido de prosseguir com o assassinato das filhas. É certo que Shannon já estava morta, mas as meninas podiam ter continuado a viver. Por que é que decidiu continuar em frente? Não foi um ato impetuoso de momento, não foi uma revolta, foi alguma coisa que já estava planeada há muito tempo e que tinha muito certo na sua cabeça. Entretanto, Watts diz ter-se arrependido e foi descrito como um pária na prisão, sendo evitado tanto pelos outros reclusos como pelos funcionários prisionais, por causa exatamente da natureza dos crimes que cometeu. Segundo uma fonte adianta, o aniquilador de família está ao nível social mais baixo de toda a prisão e encontra-se em custódia protetiva para evitar perigos vindos de outros presos. Já foi transferido exatamente por questões que estão relacionadas com a sua própria segurança. Na prisão, Watts supostamente encontrou a religião e descreve-se como um homem mudado. Segundo relata a sua mãe, Cindy Watts, que leu uma carta supostamente escrita por ele, afirmando a sua nova identidade como servo de Deus. Watts recebe muitas cartas na prisão, algumas que expressam compaixão e até admiração, ao passo que outras ameaçam a sua vida. Dedica tempo considerável a responder a muitas dessas cartas e desenvolveu amizades por correspondência com algumas pessoas que lhe escrevem, apesar dos seus crimes. Diga-se de passagem que a maioria são mulheres, vá-se lá entender esta mente. As cartas são tantas que, na impossibilidade de responder a todas, às vezes passa parte delas a outros reclusos. Curiosamente, coisa que nunca vou conseguir entender, mas que parece-me que é frequente nestes assassinos sem escrúpulos, parte dos admiradores enviam-lhe dinheiro. Sim, isso mesmo, dinheiro, notinhas. Não sei bem como, mas Christopher Watts acredita que um dia vai sair da prisão e está a trabalhar no seu recurso. Em 2021, juntamente com outro recluso, publicou um livro denominado como, em português, qualquer coisa do género Revelação no Acerto de Contas. É um livro alegadamente de orações, porque eu não o li, obviamente, e que tem como base a religião. Supostamente esta obra surge como parte dos seus esforços para se reconectar com a família que assassinou por meio da oração. Os pais de Chris expressaram crença na inocência do seu filho em relação às acusações de ter assassinado as 2 meninas logo desde o início, sugerindo que a verdadeira responsável pelas mortes das meninas foi a Nora. Eles também expressaram preocupação com a segurança de Chris na prisão e desejaram que ele lutasse contra as acusações em vez de aceitar um acordo de confissão. Eventualmente, continuarão a achar que Chris só confessou os assassinatos por se sentir obrigado a isso e assim salvar a sua vida.
Para eles, o filho não foi responsável pela morte das netas. A reação de Cindy e Ronnie Watts gerou controvérsia e foi recebida com críticas, pois claro, por parte da família de Shannon, como é mais do que compreensível e expectável. No entanto, também percebo um bocadinho a parte deles, porque nenhum pai quer entender e interiorizar que o seu filho é um monstro, não é? Nós também temos de ter um bocadinho de empatia por estes pais. A definição comumente aceita de um aniquilador familiar, também conhecido como um parricida familiar ou um homicida familiar, refere-se a um indivíduo que mata vários membros da sua própria família dentro de um curto período de tempo, frequentemente num único evento. Este ato extremo de violência geralmente resulta na morte dos companheiros, dos filhos ou de outros parentes próximos, vivam eles juntos ou separados. Embora as motivações por trás desses crimes possam variar amplamente, frequentemente envolvem uma combinação de fatores psicológicos, financeiros, sociais e relacionais. É muito complicado para nós, enquanto sociedade, compreendermos a mente de pessoas que veem a morte de entes queridos como a única solução para os seus problemas, chegando até ao ponto de intervir diretamente para que tal se concretize. Chris Watts queria começar a sua vida de novo com uma nova esposa e queria também partir do zero aos 33 anos. Mas para isso acontecer, não podia simplesmente divorciar-se de Shannon, uma vez que isso implicaria que teria de continuar a cumprir com as responsabilidades familiares de um pai. Essas responsabilidades iriam amputá-lo financeiramente durante muito tempo e teria também de enfrentar o julgamento social por abandonar uma família com 3 filhos. Deixou-se iludir pela novidade, pelo seu ego desmesurado e pela primeira vez desde que tinha conhecido Shannon, decidiu impor a sua vontade. Hoje, Chris Watts não tem Shannon, não tem Nicole Kessinger, não tem filhos, não tem património e, acima de tudo, nunca terá liberdade. Não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos. E com exceção de algumas criaturas raras que por aí andam, é visto como um dos, se não o aniquilador de família mais cruel dos últimos anos. Shannon, Sissy e Bella confiaram em Chris cegamente e nunca conseguiram perceber as suas reais intenções. Foram atraiçoadas por quem menos esperavam, mortas por quem era suposto protegê-las com a sua própria vida. Nico, o filho que Shannon tanto esperava, não teve sequer hipótese de saber o que se escondia para lá da barriga da mãe. Hoje, a internet não deixa que estas 4 vidas sejam esquecidas e imortaliza a breve presença que tiveram neste mundo das mais variadas formas. Não foi feita justiça completa porque não há pena para um crime desta natureza, mas foi feita a justiça possível. Agradeço de coração a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Para a semana voltaremos com mais um episódio da Fórmula do Crime. E até lá, já sabem, mantenham os sentidos alerta, porque nunca se sabe onde se poderá esconder o perigo. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.